Passando aqui rapidamente para falar um pouco sobre história. Não essa história abordada de forma saudosista, muitas vezes para exaltar personalidades que às vezes nem tinham essa relevância na história, né? E também não tratar a história e a cultura, né, de forma pragmática, decorando nomes, decorando datas, efemérides, enfim. O que a gente precisa é contextualizar a história, né, como ferramenta de desenvolvimento social e humano, tá certo? Então, o Brasil, ele tem, principalmente nos interiores, né, ele tem sérios problemas estruturais na área de patrimônio histórico e cultural. Para começar, não se pode dissociar a história da cultura, porque o que se vê atualmente, o que se observa, é que a cultura ela está sendo capitalizada, certo? Dissociando totalmente da história, da genealogia, da cronologia, né? da nossa linguagem, né? Então, é preciso que se comece daqui para frente. Eu tenho percebido que as escolas até que têm tentado contextualizar o patrimônio histórico e material, principalmente aqui nos interiores, tá certo? Mas a grande dificuldade, de fato, é encontrar fontes de pesquisa. Eu recebo aqui, quase que diariamente, nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, né, consultas e perguntas sobre a história de Parelhas, por exemplo. Como se deu, como é que isso se contextualiza dentro da nossa história, né? E eu conversava outro dia, dava entrevista a uma aluna do IFRN, do Campus Parelhas, né? E ela me fez um questionamento que até hoje merece uma reflexão, porque sabe-se que a cultura no Brasil e os valores históricos começaram a ser contextualizados e valorizados já no final do Império de Dom Pedro II, já no final do século XIX, certo? Tanto que quando ele viajou para a Europa, ele percebeu que a educação e a cultura era ferramenta de desenvolvimento de qualquer país. Então ele chegou no Brasil, tentou implantar essas regras de educação, de desenvolvimento humano, tanto que aqui em Paredes existem marcas dessa época, como as duas primeiras escolas que foram criadas em Parelhas, já dentro desse projeto de ensino rudimentar de Dom Pedro II. E essa menina, a quem me refiro agora, ela me fez uma pergunta que até hoje merece reflexão. Ela falou o seguinte: Tertuliano, Dom Pedro II, ele incentivou, ele projetou, ele conseguiu criar no Brasil regras para a educação, para implementar a educação. E depois da proclamação da República, como ficou? Realmente foi muito... Porque a partir da proclamação da República, em 1889, né, que Dom Pedro II foi expulso do Brasil, então essas regras ficaram totalmente mortas. As regras para cultura e educação pararam, porque a partir da proclamação da República, qual era a preocupação dos governantes, né? Era disputa política, disputa ideológica, disputa territorial, e esqueceram totalmente os valores da educação no Brasil. E de lá para cá, e eu dizia isso para a aluna, não mudou muita coisa, tá certo? A gente vê de vez em quando alguém exaltando a história, mas muitas vezes é para beneficiar determinadas personalidades, para perpetuar o nome. Então, é preciso que a gente levante essa discussão. Há um esforço muito grande, principalmente dos acadêmicos, das universidades, em contextualizar essas questões. Aqui, eu vou citar aqui em Parelhas, por exemplo. Nós temos aqui doutores, historiadores, e aqui está uma
tese de doutorado que foi defendida em Portugal, na Europa, né, de uma parelhense que contextualizou em sua tese de doutorado, né, as comunidades quilombolas de Parelhas. Tá certo? E esse trabalho está praticamente desconhecido aqui. Tá certo? Também existem vários trabalhos, e eu estou citando aqui, né, de parelhenses. Isso aqui são 3 grandes teses, né, de família, da genealogia da parelhense da região. Vou citando aqui para a gente ver o que é que existe de conhecimento acadêmico sobre a história e o patrimônio histórico da nossa região, em especial de Parelhas. Tá certo? Vou mostrando mais. São trabalhos de parelhenses, né? Inclusive sobre pintura rupestre, que eu acho que é totalmente desconhecido aqui, esse trabalho, né? Então, nós temos um esforço muito grande dos acadêmicos, mas o grande problema nos interiores, principalmente, são os gestores públicos. Quando eu falo gestores públicos, eu falo no plural, porque nunca gestor público algum, em especial aqui em Parelhas, teve alguma preocupação com o nosso patrimônio imaterial. E agora, pior ainda, que estão tentando dissociar, separar a nossa cultura de raiz da história. Tá certo? Então, essa preocupação, alguns professores, alguns docentes tentam levantar essas questões, mas existe o tal do pragmatismo acadêmico, o pragmatismo oficial, que é não ter espaço dentro da grade curricular para que se contextualize esse trabalho. Certo? Gente, eu vou voltar a falar nesse assunto nas próximas postagens, mas já fica o alerta. A gente vai levantar essa discussão para que o ano que vem já se tenha alguma coisa, né, para se fazer dentro desse contexto de patrimônio imaterial da nossa região, e em especial daqui de Parelhas.